Boa noite. Ó, todo mundo animado. Então, como vocês podem ver aí, a gente está numa série, né, de palavras. Se você perdeu alguma das palavras, você pode entrar lá no canal do YouTube, Point Jovens CBP, e olhar lá, porque realmente estão muito boas, né? Muito edificantes, vale a pena ver. E a gente já falou de mentes transformadas, atitudes transformadas, comportamentos transformados e hoje, condutas transformadas. Eu fui pesquisar no dicionário mesmo o que é conduta e eu achei o seguinte: conduta significa modo de agir, de se portar, de viver, procedimento. Então, lembre disso. Conduta é o modo de vida que a gente tem, nosso procedimento. E para falar de conduta, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João, capítulo 4, versículo 13. João 4, 13. Essa passagem é bem conhecida, fala sobre a mulher samaritana. João 4, 13. Diz assim: quem bebe desta água, logo terá sede, outra vez. Jesus disse, né? Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. O Senhor já tem falado através da abertura do culto, dos louvores, das ofertas. E que o Senhor fale nesse momento através da sua palavra. Em nome de Jesus, que saiamos daqui hoje realmente dispostos a ter essa vida de conduta transformada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu li aqui dois versículos que resumem um pouco da história, mas eu queria contar um pouco dessa história. Se você quiser depois, pode ler o capítulo 4 todo, que você vai conseguir ver essa história aqui. Basicamente, o que aconteceu? Jesus estava saindo da Judeia, uma cidade, e indo para Galileia, outra cidade, bem longe. E para chegar lá, o caminho mais curto, direto, era passando por Samaria, que era outra cidade. Porém, os judeus, eles tinham uma rincha com os samaritanos. Então, eles nunca passavam por Samaria para ir até a Judeia, a Galileia, quer dizer. Quando eles iam da Judeia para Galileia, eles nunca passavam por Samaria, porque eles consideravam aquelas pessoas impuras, desprezavam aquelas pessoas. Então, eles davam uma volta enorme lá pelo Rio Jordão para não ter que passar pela Samaria. Mas Jesus diz aqui que era o plano de Deus ele passar pela Samaria. Então, ele foi pela Samaria, apesar de ter toda essa situação em volta. E aí, Jesus estava cansado daquela viagem muito longa, não é igual hoje, né, que a gente vai de carro, vai tranquilo. E ele ali cansado, mostrando a natureza humana dele, né? Era um meio-dia, mais ou menos. Então, imagina aquele sol, né? Eu imagino que estava aquele sol, cansado. E aí, ele vai e senta na beira de um poço de água, dentro de Samaria, a cidade de Samaria. E ele fica sozinho ali, os discípulos saem, vão comprar mantimentos e tal, e ele fica sozinho, senta ali no poço, fica sentado. E aí, de repente, vem uma mulher samaritana, ou seja, mulher que mora em Samaria. E ela vem tirar a água do poço, vem com sua vasilha para tirar a água do poço e depara com um homem sentado no poço, Jesus. E aí, a mulher, Jesus fala com a mulher. Então, já rompeu um paradigma, porque os judeus não tinham contato com os samaritanos, eles eram impuros. E muito menos com mulher, que naquela época tinha toda essa questão, né, de falar com mulher e ainda samaritana.
E aí Jesus vira para a mulher e fala, me dá um pouco de água para beber? E aí a mulher, a primeira coisa que ela faz é ficar surpresa. Como assim? Você é um judeu e me pede água para beber? E aí ele se apresenta no versículo 10 do mesmo capítulo 4. Jesus responde assim: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então, Jesus mostra para a mulher que ele tem uma água diferente para ela. Só que ela entende no sentido literal. Assim como se você voltar no capítulo anterior, você vai ver Jesus conversando com outra pessoa também, que era Nicodemos, falando com ele, você tem que nascer de novo. Assim como ele entende nascer de novo num sentido literal, aquela mulher ali de Samaria também entende no sentido literal, que ele estava falando que ia dar uma água para ela beber e ela nunca mais ia ter sede. Aí ela fala assim, mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo. De onde que você vai tirar essa água viva? A mulher não entendeu nada, né? E aí, Jesus, sabendo daquela situação da mulher, profundamente, conhecendo aquela mulher profundamente, ele olha para ela e fala, vai chamar seu marido. E aí, aquela mulher vivia em pecado. Na verdade, ela tinha 5 maridos e o atual dela não era marido, não era casado. Então, ela vivia uma vida impura, uma vida em pecado, e Jesus sabia disso e tocou no ponto. E aí, a mulher, percebendo aquilo, fala, percebi que você é profeta, né? E aí ela muda de assunto, ela, mas onde que a gente deve adorar? Onde que a gente tem que ir adorar a Deus? E aí Jesus responde para ela, né, essa situação toda. E aí a mulher fala, eu sei que um dia o Messias vai vir. E ele vai nos explicar tudo. E aí Jesus se revela para a mulher e fala, eu sou o que falo contigo. E ele revela que ele era o Cristo. E a mulher larga aquela vasilha que ela tinha ido beber água, larga e sai correndo para contar para todas as pessoas que ela tinha encontrado o Cristo. E ela corre de volta para o seu povo, testemunha de Jesus e convida as pessoas para irem até ele. Aí tá bom. Resumindo, essa é a história. E aí você pode perguntar, mas por que ela está usando a história dessa mulher para falar de condutas transformadas? Exatamente pela história que você teve. Por exemplo, você formou. Aí você ficou, nossa, esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu formei, finalmente. Formei. Passa um pouco de tempo, acabou a satisfação na formatura. Você pensa, não valeu nada essa formatura, não estou conseguindo emprego. Aí vem a insatisfação. Aí você consegue o emprego dos seus sonhos. Meu Deus, eu consegui. Agora sim, agora minha vida está perfeita. Aí vai passando o tempo, começa a enjoar daquilo ali e fala, ai, estou cansado, nosso trabalho está me sobrecarregando. E começa a reclamar e já está insatisfeito de novo. Ou então, talvez não uma conquista, mas uma compra. Você fala, eu vou ser feliz o dia que eu tiver aquele carro. Imagina eu passando na rua da igreja com aquele carro, assim, dá uma buzinada. Pim, pim. Todo mundo vai falar, meu Deus, essa pessoa zerou a vida. Pronto, o dia que eu tiver esse carro, zerei minha vida. Aí você consegue o carro, compra o carro. Aí os primeiros dias você vai entrar e falar, meu Deus, esse banco, olha que lindo, vai ficar deslumbrante com o carro. Mas vai passando o tempo, você acostuma. Aí você fala, mas tem uns carros melhores, não tem? Acho que agora meu plano é outro carro. E a gente vai querendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E a gente consegue e nunca mata a nossa sede. Sempre estamos insatisfeitos, querendo mais e mais e mais, porque essa terrena não mata a nossa sede. O único que mata a nossa sede é Jesus, que é a água da vida.
Se a gente crê nele, rios de água viva fluirão de nós para a vida eterna e nunca mais teremos sede. Então, Jesus satisfaz todas as nossas necessidades humanas. Todas. Ele é o nosso ar. Ele é o Espírito que nos dá o ar que respiramos. Ele é o pão da vida. A gente tem necessidade de pão. Ele se compara ao pão da vida, comida. Ele é a luz da vida, aquilo que ilumina a nossa escuridão. E Ele é a água da vida, que mata a nossa sede. Então, não é pela nossa força que a gente vai mudar a nossa conduta, mas é pelo Espírito Santo. É por essa água da vida que a gente vai ter nossa vida transformada. Quanto mais a nossa carne, nossas vontades humanas, assim, desejos, prazeres, quanto mais isso morrer e viver o Espírito de Deus em nós, mais nossa conduta vai ser transformada. Mais a gente vai ser mudado por Jesus. Alguns estão vivos por aí, mas estão mortos. E nós, às vezes, estamos mortos espiritual, né? A gente morreu para a nossa carne, morreu para nossas vontades, mas a gente está vivo por Cristo, pelo Espírito Santo, vivo para sempre. Um dia a gente sabe que vai ter a vida eterna. E esses que estão vivos e parecem estar vivendo tudo de maravilhoso, só na terra, Paulo diz que eles são os mais miseráveis de todos os homens. Porque isso aqui tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nele estão todas as coisas. É nele que nós vivemos, nos movemos. É nele. Tudo é nele. Então, para finalizar, eu queria linkar essa história com Ezequiel 47, que fala sobre as águas purificadoras. Ezequiel, ele teve uma visão, em Ezequiel 47, ele teve uma visão de águas correntes que saíam do templo, e ele foi levado a essas águas. E quando ele chegou naquelas águas, aos poucos ele foi entrando. Primeiro ele entrou só com o tornozelo. Depois ele foi entrando até os joelhos. Depois ele foi entrando até a cintura e daqui a pouco ele não conseguia alcançar o fundo mais e tinha que nadar para passar naquele rio. Virou um rio de água, águas vivas, correntes. E por onde o rio passava, tudo era transformado. A vida era gerada. Quer ver em Ezequiel 47, 9, fala assim: por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Ezequiel fala que onde o rio passava, tinha peixes, tinha vida, tinha árvores frutíferas. Aquele rio dava vida. E se a gente lembrar dessa passagem que a gente leu em João 4, Jesus se compara com essa fonte de águas purificadoras. Ele se compara exatamente com essa visão de Ezequiel. Ele é a água purificadora, ele é a água da vida. Ele usa essa água para definir a si mesmo. Ele diz que ele não é só a água, ele é a fonte da água. Então, depois ele diz que uma colheita havia começado, baseando também na visão de Ezequiel. Ele fala para a mulher samaritana e para os discípulos, ele fala: os campos já estão prontos, a colheita está pronta, é só ir. E Ezequiel falou isso, que onde a água passava, frutos davam, árvores cheias de frutos. E Jesus estava falando isso, que onde ele passa, há frutos. Onde ele passa, há mudança, há vida. E essas águas, elas não jorram somente para essa vida terrena aqui, mas para a vida eterna. E Jesus é a fonte. Se a gente crer nele e mergulhar nesse rio, nossa conduta vai ser transformada. E um dia, a gente vai estar além do rio azul, como diz a música,
além daquele rio lá na mansão celestial. Ele diz que lá vai haver um rio que corre e que nutre aquela cidade, que gera vida naquela cidade. A nossa esperança não é só para essa vida aqui não, gente. A nossa esperança é para a vida eterna. É uma vida eterna com Jesus. Essa vida não pode nos satisfazer, mas Jesus pode nos satisfazer. Só Jesus pode mudar a sua conduta. Só Jesus pode mudar a nossa vida. E hoje a gente precisa decidir se a gente quer só ficar olhando o rio passar, ou se a gente quer pular nesse rio, mergulhar nesse rio, entrar de cabeça nesse rio. Ezequiel fala que primeiro ele foi entrando, só no tornozelo. E às vezes a gente quer ficar só com relacionamento com Jesus, só no tornozelo. Por quê? Não, porque é só para dar uma refrescada ali, só para aliviar uns problemas. Quando eu estou triste eu vou lá, só dou uma aliviadinha aqui, ó, na água, só tiro só o sapato. Não precisa nem mudar de roupa, nem nada. Só tiro o sapato aqui, dou uma olhadinha e saio. Às vezes, sua água está no joelho. Você está entrando um pouquinho, mas você só está dando uma caminhadinha assim na água e volta. Você não está também... É só assim, só vir no culto, ter um relacionamento rasinho aqui, só aqui. Ou então, sua água está na cintura. Então, um pouco dentro, um pouco fora. Porque você tem medo, né, de afundar totalmente. O que eu vou encontrar nessa água se eu afundar totalmente? Se eu afogar nessa água. Esse relacionamento com Jesus, e se Ele mandar eu renunciar a um monte de coisa, eu não vou ter que tirar só o sapato, só um negocinho aqui da minha vida, eu vou ter que mudar tudo. Mas hoje Jesus nos convida para viver uma vida totalmente submersa na água viva. Vai ser preciso trocar as vestes, usar vestes santas, ter uma vida de santidade para entrar nesse rio, mas vai valer a pena. E isso mostra que a gente vai estar cercado de água, inundado, dependendo de Deus. A gente não vai mais ter o chão para apoiar, mas a gente vai estar nadando no rio, deixando Deus guiar a nossa vida, a nossa conduta ser mudada por Ele. Então, hoje, o convite de Jesus para nós é: entre no rio de Deus. Viva uma vida profunda com Jesus. Não fica só olhando, só vendo assim, aquela pessoa ali teve a conduta transformada, olha, o rio passou na vida dela. Ele quer passar na vida de cada um. Ele quer passar na sua vida. E Ele quer transformar a sua vida. Então eu te convido para ficar de pé. E a gente vai cantar uma canção aqui. E enquanto isso, que você mergulhe nessas águas vivas. Que você saia da beira desse rio, de ficar aqui, ó, o rio está passando aqui, mas eu vou ficar só aqui na beira mesmo, que eu tô com medo de entrar. O que Jesus vai me pedir? O que isso vai... Qual a consequência disso para a minha vida? Se entrega a Jesus, faz isso porque vai valer a pena. Ele tem a água viva para nos dar. Ele é o que muda a nossa história, Ele muda a nossa conduta. E essas águas estão aqui hoje para transformar a nossa vida. Talvez você não está enxergando essas águas fisicamente, mas creia que esse rio de água viva está sobre você nesse dia. E que hoje Jesus te chama para sair desse relacionamento raso. Se você quer ter uma conduta transformada, um modo de vida completamente transformado, entra nesse rio de cabeça, mergulha, tenha uma vida profunda com Jesus. Fale com Ele aí hoje que a partir de hoje você vai ter uma vida profunda com Ele. Independente do que custar, independente do que acontecer, porque vai valer a pena.